Era tarde da noite e eu dirigia por uma estrada de terra completamente deserta. O rádio não pegava sinal, o GPS não funcionava e a única coisa iluminando o meu caminho eram os faróis do meu caminhão. O silêncio ali era diferente, pesado, quase sufocante. Eu já tinha passado por lugares ermos antes, mas algo naquela estrada me deixava inquieto. Foi quando o vi. Um velho caminhava devagar no acostamento curvado, usando roupas escuras e rasgadas. A pele era pálida demais, quase cinza, e ele parecia mancar. Fiquei na dúvida se deveria parar. Quem andaria sozinho naquele lugar àquela hora? Diminuí a velocidade e, por instinto, olhei pelo retrovisor. Meu coração parou. Ele estava ali, parado, no meio da estrada, me encarando. Não havia como. Eu não tinha passado por ele ainda. Era impossível. Olhei para frente e acelerei, tentando ignorar a sensação gelada subindo pela minha espinha. Mas então, ele apareceu de novo, mais à frente, imóvel, esperando. Meu peito apertou. Eu sabia que não era coisa da minha cabeça. O velho simplesmente sumia e reaparecia como se estivesse me cercando. Dessa vez consegui ver melhor seu rosto. Ou melhor, a ausência dele. Ele não tinha rosto. A pele era lisa, sem olhos, boca ou nariz, como uma máscara de cera deformada. Um som baixo começou a vibrar no caminhão, algo parecido com um zumbido distorcido, como se o próprio motor estivesse protestando contra aquela presença. Meus dedos suavam no volante. Eu precisava sair dali. Pisei fundo no acelerador, mas, assim que passei pelo ponto onde ele estava, um impacto forte fez o caminhão balançar. Algo bateu na lateral da carroceria. Meu sangue gelou. Pelo espelho lateral, vi um vulto escuro agarrado na parte de trás do veículo. Era ele. Minha mente gritava que não era possível, não podia ser real, mas os golpes na lataria eram bum, bum. O caminhão tremia a cada pancada. Eu não queria olhar, mas olhei. Ele estava pendurado na traseira, os braços ossudos se esticando, tentando alcançar a cabine. Meu coração batia descontrolado. Joguei o caminhão para o lado, tentando balançá-lo. As luzes piscaram. O painel do veículo começou a falhar. O rádio ligou sozinho e uma estática horrível invadiu a cabine. De repente, no meio daquele chiado, uma voz rouca murmurou algo que fez meu sangue congelar. Pare! Meu corpo todo se arrepiou. Eu não podia parar. Pisei no acelerador com toda a força. O motor rugiu, a carroceria chacoalhou violentamente e, num tranco brusco, o peso na traseira desapareceu. Pelo espelho, vi o velho caído no meio da estrada, se contorcendo de um jeito antinatural, os membros dobrados para direções erradas. Mas o que mais me aterrorizou foi o jeito como ele se levantou. Não se apoiou nas mãos. Ele simplesmente flutuou, como se fosse puxado por fios invisíveis, ficando de pé em um movimento fluido e assustador. E então ele correu. Não era uma corrida normal. Ele vinha na minha direção, com os braços abertos, sem mover as pernas, como se fosse sugado para frente. Eu já estava a mais de 100 km/h. Mas ele continuava vindo, se aproximando, cada vez mais rápido. Minhas mãos tremiam. No volante, a estrada nunca terminava. Eu só queria que aquilo acabasse. Aquele velho não era humano, ele não podia ser, mas então, do nada, ele sumiu. O rádio parou, o motor estabilizou, o ar voltou a circular na cabine, mas eu ainda sentia aquela presença. Algo me dizia que ele não tinha ido embora. Foi quando olhei para o espelho retrovisor e meu coração quase parou. Ele estava no banco de trás, me encarando. Sem olhos, sem boca, apenas pele esticada e a sensação horrível de que estava sorrindo por trás daquela máscara sem feições. Depois disso, eu não lembro de mais nada. Só sei que acordei na manhã seguinte dentro do caminhão, parado, no acostamento. Como cheguei ali? Não faço ideia, mas algo me diz que ele ainda está por perto, esperando a próxima pessoa para entrar naquela estrada.
A noite já tinha caído quando percebemos que estávamos perdidos. A trilha que seguimos durante o dia havia sumido completamente. E agora tudo ao nosso redor era apenas mata fechada e escuridão. Nossos celulares estavam sem sinal e as lanternas eram a única coisa separando a gente do breu absoluto. O silêncio era estranho, pesado, como se a floresta estivesse esperando alguma coisa acontecer. Foi quando ouvimos uma voz de mulher, fraca, sussurrada, chamando por ajuda. Ela vinha de algum lugar no meio da mata. Nos entreolhamos, tentando entender se todos tinham escutado o mesmo. "Tem alguém aí?" Um de nós gritou, mas a única resposta foi um longo silêncio. Então, de novo, a voz, mais próxima dessa vez. "Me ajudem!" Ninguém queria admitir, mas algo estava errado. Se alguém estivesse perdido ali, por que não gritava desesperadamente? Por que a voz era tão baixa, tão errada? Mesmo assim, seguimos o som, tentando encontrar a origem. Caminhamos por alguns metros até que chegamos a uma clareira pequena. O barulho de folhas secas sob nossos pés foi o único som que fizemos antes de percebermos que não havia ninguém ali. A voz tinha parado. O ar estava diferente, mais frio. As lanternas começaram a piscar. E naquele momento, eu senti alguém estava nos observando. De repente, o silêncio foi quebrado por um sussurro direto no meu ouvido. "Aqui." O choque me fez girar o corpo na mesma hora, mas não havia nada. Meu coração disparou e um calafrio tomou conta de mim. Não estava mais ouvindo a voz ao longe. Ela estava perto, muito perto. Foi quando um de nós gritou. Ele apontava para a beira da clareira e nossas lanternas iluminaram algo que não devia estar ali. Uma mulher, parada entre as árvores, vestida com roupas sujas e desbotadas, o rosto coberto por sombras. Mas o pior eram os olhos, fundos, sem brilho, como se estivessem mortos há muito tempo. "Moça, você está bem?" Alguém perguntou, mas ela não respondeu. Apenas inclinou a cabeça devagar, de um jeito que fez meu estômago revirar. Então, ela deu um passo na nossa direção. Foi o suficiente. Viramos e começamos a correr sem olhar para trás. Mas a mata era densa, os galhos arranhavam nossos braços e a sensação de ser seguido era insuportável. Eu não queria olhar, mas olhei. Ela estava mais perto. Ela não corria. Ela deslizava pelo chão como se a floresta inteira a empurrasse para frente. O rosto continuava oculto pelas sombras, mas eu sentia seu olhar fixo em mim, perfurando minha pele. O pânico tomou conta. Um de nós tropeçou e caiu. Quando fui ajudá-lo, percebi que o chão estava estranho, frio, molhado. Toquei a terra e meus dedos voltaram escuros, viscosos. Era sangue. As lanternas piscaram pela última vez antes de apagarem completamente. O grito de alguém ecoou na escuridão, seguido de um som terrível de algo se arrastando no meio das árvores. Eu não sabia mais para onde correr. A voz voltou. Mas dessa vez não era um pedido de ajuda. Ela ria. O som era baixo, distorcido, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. O riso se transformou em algo mais... palavras. Um sussurro rouco repetindo: "Eu vejo vocês." Naquele instante, algo gelado tocou minha nuca. Mãos. Eu não lembro como saímos dali. Só lembro do meu peito queimando, do meu corpo correndo sem rumo, dos galhos cortando meu rosto. A única coisa que eu sabia era que aquela mulher estava atrás de nós. Quando finalmente encontramos a trilha de volta, o som parou. O frio desapareceu, mas ainda sentíamos. Aquela presença, ela nunca foi embora. E desde aquela noite, às vezes, no silêncio da madrugada, eu ainda ouço aquela voz. Fraca, baixa, sufocante. "Me ajudem."
Eu nunca gostei de dirigir à noite, principalmente em estradas desertas no interior. Mas naquele dia, eu não tive escolha. O serviço demorou mais do que eu esperava, e a única coisa que eu queria era chegar logo em casa. O céu estava sem lua e as únicas luzes eram as do meu carro cortando a escuridão. De um lado, uma floresta fechada. Do outro, um campo de milho que parecia infinito. A estrada estava vazia. Nenhum carro à frente, nenhum carro atrás. Apenas o barulho dos pneus no asfalto e o farfalhar do milho balançando ao vento. Tudo parecia normal, até eu ver aquilo na beira da estrada. Um menino, ele estava parado na beira do campo, descalço, de roupa branca e suja, com a cabeça baixa, como se estivesse esperando por algo. Meus instintos me disseram para não parar. Algo estava errado. Quem deixaria uma criança sozinha ali, no meio do nada, àquela hora? Mas foi quando passei por ele que meu sangue gelou. Ele levantou a cabeça. Os olhos estavam errados, escuros, fundos demais, como se fossem buracos vazios. E ele sorriu, um sorriso largo, exagerado, impossível. Acelerei sem pensar 2 vezes. Mas então, pelo retrovisor, vi ele de novo, parado no meio da estrada, me olhando ir embora. Meus dedos apertaram o volante com força. Como ele apareceu ali tão rápido? Eu tentei convencer a mim mesmo de que era coisa da minha cabeça, mas então o rádio chiou. A estática tomou conta e no meio do barulho um sussurro baixinho se formou. Volta! Meu coração quase saiu pela boca. O som parecia vir de dentro do carro. Olhei pelo retrovisor e quase perdi o controle do veículo. O menino estava no banco de trás, me encarando, sem piscar, sem se mover. O carro derrapou quando pisei no freio bruscamente. Me virei num impulso, mas o banco estava vazio. O menino tinha desaparecido. O único som era minha respiração ofegante e o vento lá fora. Por um momento pensei que estava seguro, mas então algo me fez olhar para o campo de milho. No meio das plantações, centenas de olhos refletiam a luz dos faróis. Pequenos, fundos, imóveis. Havia mais deles. Crianças, todas de branco, paradas entre os milharais, me observando. O rádio chiou novamente. Dessa vez, a voz era deles. Vem brincar com a gente. O campo inteiro começou a se mexer. As crianças saíam do meio do milho, se aproximando lentamente, sem fazer um único som, além do farfalhar das folhas. O mais alto deles era o menino da estrada. Ele vinha na frente sorrindo. Meus músculos congelaram. Eu precisava sair dali. Mas o carro não ligava. O rádio estourou num som ensurdecedor. E no meio da estática, algo gritou dentro do carro. O grito veio de todos os lados ao mesmo tempo, como se as vozes estivessem dentro da minha cabeça. Lá fora, as crianças estavam na beira da estrada agora, paradas esperando. O menino da frente inclinou a cabeça e deu mais um passo. Foi o suficiente para eu me mexer. Girei a chave com força e dessa vez o carro ligou. Pisei no acelerador sem olhar para trás. O velocímetro subiu rápido, mas eu ainda podia senti-los, os olhos, os sorrisos. Eles me seguiram pela estrada inteira. Só parei quando cheguei em casa. A porta do carro estava trancada. Minhas mãos tremiam. Por mais que tentasse, eu não conseguia esquecer o sorriso daquele menino. Na manhã seguinte, resolvi voltar para aquela estrada, convencido de que talvez tivesse sido apenas uma alucinação. Mas quando cheguei lá, percebi algo que me fez arrepiar até os ossos. Havia um espantalho no meio do campo. Um espantalho de criança vestido de branco, com o mesmo sorriso impossível no rosto. E na terra, bem na beira da estrada, havia pegadas descalças, pequenas, alinhadas, como se alguém estivesse esperando. Eu estava dirigindo sozinho pela rodovia, como já fiz tantas outras vezes.
A estrada parecia interminável, a escuridão tomada apenas pelas luzes do meu carro. O relógio marcava mais de 2 da manhã, e o único som que eu ouvia era o motor do carro e o farfalhar dos pneus no asfalto. Estava indo de uma cidade para outra, e por mais que eu quisesse acelerar e acabar logo com o trajeto, sabia que precisava manter a calma e a atenção. O cenário ao meu redor era o mesmo de sempre, aquele trecho de rodovia que parece que nunca vai terminar. Às vezes, eu passava por algumas árvores, às vezes por pequenas áreas de campo aberto, mas tudo estava silencioso. Quando virei uma curva, algo estranho me chamou a atenção. À beira da estrada, um homem. Ele estava parado no meio da rodovia, de pé, sem se mover. Quando passei por ele, achei que talvez fosse algum motorista quebrado, alguém pedindo ajuda. O que me fez frear não foi só isso, mas o fato de que ele estava vestido inteiramente de preto. Um terno escuro, camisa preta, gravata preta e um chapéu de feltro que cobria parte do rosto. Ele parecia estranho. O que mais me incomodou foi a solidão daquele lugar e o fato de ele estar ali, no meio da estrada deserta, como se estivesse esperando por algo ou por alguém. Olhei pelo retrovisor. Ele não se movia. A estrada estava completamente deserta. Nada parecia certo. Decidi parar. Talvez ele precisasse de ajuda. O carro estava desligado e eu ainda estava com a porta aberta, com um pé fora do carro, quando vi os olhos dele. Ele olhou para mim. Não foi um olhar normal. Foi um olhar vazio, profundo, como se estivesse me observando com uma frieza que me fez tremer. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim imediatamente. Fui dar um passo para trás, tentando me afastar, mas ele não se moveu. Ele apenas ficou ali, me encarando. E então ele falou: "Você se perdeu." Eu quase não conseguia entender as palavras, porque sua voz soava estranha, como se estivesse debaixo da terra, ou como se algo não estivesse certo ali. Seus lábios se mexiam com um sorriso discreto, mas o que me aterrorizou foi o silêncio após sua fala. Era como se o som da estrada, o vento, o mundo inteiro tivesse sumido. Só restava aquele homem e a minha respiração pesada. "Você se perdeu, não é?" Ele disse novamente, como se soubesse mais do que deveria. Me senti pressionado a responder, mas minha garganta estava seca. Eu queria voltar para o carro, ligar o motor e sair dali, mas algo dentro de mim me impedia. Eu não podia sair. Não ainda. Eu não sei o que era, mas ele parecia conhecer cada um dos meus medos. O olhar dele parecia perfurar minha alma, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. O que mais me deixou nervoso foi o fato de que ele não se movia. Ele não piscava, não respirava de forma normal. Ele estava ali, fixo, imóvel. O único movimento era o sorriso que se alargava aos poucos. Eu não sabia o que fazer. Eu sentia que estava sendo observado por algo muito mais forte do que eu. Algo que não era humano, mas se disfarçava de ser humano. Minha mão foi lentamente até a chave do carro, mas quando olhei para ele novamente, vi algo que fez meu estômago revirar. O homem estava mais perto. Ele havia dado um passo, mas não via ele se mexendo. O mais estranho foi o jeito que ele parecia ter encurtado a distância entre nós, como se ele fosse uma sombra que se move. Ele estava agora a poucos metros de mim, mas sem que eu tivesse visto qualquer movimento. O medo tomou conta de mim. "Você não vai embora." Eu não sabia o que ele queria. Não sabia o que ele estava dizendo. Mas, de repente, senti que minha vontade de sair desapareceu. Eu não conseguia me mexer. Ele avançou mais um passo e, de repente, ele estava na minha frente. Não havia mais espaço, nem para eu entrar no carro e ligar o motor. Eu não consegui mais respirar. O ar parecia denso, quente. O corpo dele estava agora tão perto
que eu podia sentir a presença dele como uma sombra pesada, sufocante. Os olhos dele nunca saíam dos meus, e quando ele falou de novo, sua voz estava mais baixa, mais grave. Agora você vai ficar. O medo me paralisou. Algo estava acontecendo ali, algo que eu não conseguia entender. Eu não conseguia mover um músculo, meu corpo inteiro estava em choque. O homem de preto não tinha mais forma, não tinha mais sentido. Ele era uma sombra viva, uma presença que não pertencia àquele lugar. E sem que eu percebesse, ele desapareceu. Eu voltei a respirar, meus pés finalmente se mexeram. E sem pensar, entrei no carro, liguei o motor e acelerei o mais rápido que pude. Olhei pelo retrovisor, mas a rodovia estava vazia. Não havia sinal de ninguém. O homem de preto havia sumido, mas a sensação de que ele ainda estava me observando, essa sensação nunca foi embora. Cada vez que viajo por aquela rodovia, sempre fico olhando pelo retrovisor, esperando ver novamente aquele homem parado ali, no meio da estrada, sorrindo, sabendo que a cada passo que eu dou, ele pode estar esperando para me encontrar de novo. Eu estava perdido na floresta. Eu sabia que não deveria ter entrado tão tarde, mas a caça estava boa e a ideia de voltar para a cidade era um desperdício. A neblina começou a se espalhar, tornando a visão turva, e foi aí que percebi que algo estava errado. A floresta, normalmente cheia de sons e vida, estava completamente silenciosa. O som do vento desapareceu. Não havia cantos de pássaros, o farfalhar das folhas. Nada, só o som do meu próprio respirar, pesado e ansioso. Eu não sabia o quanto havia caminhado até me perder completamente. O mapa que eu tinha no bolso parecia inútil e as árvores começaram a se parecer umas com as outras. Eu não conseguia encontrar um ponto de referência e a sensação de estar sendo observado era cada vez mais forte. Mas o pior ainda estava por vir. Eu ouvi um som. Não o som de um animal, mas algo mais humano. Um estalo seco, como se alguém estivesse pisando em galhos quebrados. Olhei em volta, mas a neblina não permitia ver muito longe. Achei que fosse um outro caçador, alguém perdido como eu, e decidi chamar. Oi, você está aí? Eu gritei, mas a voz não foi respondida. Um silêncio profundo tomou conta, mais opressor do que antes. Só então percebi que algo não estava certo. A direção do som não fazia sentido. Ele vinha de um lugar onde eu não tinha visto ninguém. Não havia ninguém ali. O frio na espinha foi imediato. Foi quando ele apareceu. Ele estava a alguns metros de mim, emergindo da névoa como uma sombra. O mais estranho era que não havia rosto. O lugar onde deveria estar o rosto era apenas uma cavidade negra. O homem era alto, com roupas de caça, completamente camuflado, mas sem a menor dúvida, ele não era um caçador comum. Ele estava parado, olhando para mim. Não se movia, nem fazia um som. Apenas me observava com aquela falta de expressão, sem olhos, sem boca, sem nada. O medo se espalhou por todo o meu corpo como uma onda de gelo. Eu sabia que deveria correr, mas meu corpo não respondia. Eu sentia que, se o fizesse, ele me seguiria. Eu não conseguia ver o rosto dele, mas sabia que ele estava me encarando, e isso me paralisava. Eu não conseguia desviar o olhar. Quando finalmente consegui me mover, comecei a andar para trás, devagar, tentando não fazer barulho. Eu queria sair dali. Queria encontrar a trilha de volta para o acampamento, mas não havia para onde correr. Cada passo que eu dava, o homem sem rosto dava um passo atrás acompanhando-me. Não havia pressa, apenas uma presença constante e opressiva, como se estivesse me caçando. A sensação de estar sendo observado ficou cada vez mais insuportável. Olhei mais uma vez para trás, e ele estava mais perto. Agora, eu podia sentir
Sua presença como se estivesse em cima de mim, mesmo sem vê-lo. A única coisa que eu podia fazer era caminhar para trás, sem olhar, na esperança de conseguir sair daquela maldita floresta. Foi quando ouvi o som de galhos quebrando. Não eram mais passos lentos como antes. Agora ele estava correndo. Eu não sabia o que fazer. Comecei a correr também, o mais rápido que consegui, mas meus pés pareciam pesados. A cada passo sentia o medo me consumindo. Cada respiração mais curta. Eu ouvia os passos atrás de mim, acelerando, mas quando olhava, não havia ninguém. Só a escuridão e a neblina que se fechava ainda mais sobre mim. Eu estava ficando sem fôlego, o pânico me dominando, mas continuei correndo. Não sabia por quanto tempo mais eu aguentaria. As árvores pareciam se mover e em algum ponto eu não sabia mais onde estava. O medo estava me cegando, mas algo me dizia que ele ainda estava lá, atrás de mim, me perseguindo sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Eu tropecei e caí no chão. Não sabia se estava respirando ou se estava em algum tipo de pesadelo. Tentei me levantar, mas algo estava segurando minhas pernas, algo invisível, algo que eu não podia ver. Então eu ouvi novamente. O som de passos, agora mais perto do que nunca. A voz que eu não ouviu ainda, uma voz profunda e vazia, sussurrou no meu ouvido: "Você não pode escapar." Foi então que finalmente olhei para trás. Eu não consegui ver seu rosto, apenas a sombra que o cercava. Mas o que me fez congelar foi que, à medida que ele se aproximava, eu pude ver que não era apenas a ausência de um rosto. Era como se algo tivesse tirado sua humanidade. Ele não era um homem. Ele era algo mais. Algo que não deveria existir, mas estava ali à minha frente. Eu gritei, mas a voz não saiu. O pânico me dominava. Ele estava agora à minha frente, e mesmo sem um rosto, eu podia sentir sua presença, quase como se ele estivesse sorrindo, se é que isso era possível. O frio tomou conta do meu corpo, e eu sabia naquele instante que eu não conseguiria escapar. Quando o vi dar o último passo, a única coisa que consegui pensar foi que talvez ele estivesse me esperando o tempo todo, como se eu fosse a caça e ele o caçador. Eu estava dirigindo pela estrada deserta, sem nada à vista, a não ser a vastidão da areia e o céu escuro. A noite havia caído sem aviso, e eu estava a caminho de uma cidade distante, onde seria mais fácil encontrar abrigo. O farol do carro cortava a escuridão, mas a sensação de isolamento era palpável. Só o som constante do motor preenchia o silêncio, enquanto o vento soprava forte, levantando pequenas dunas de areia. Foi quando vi ela pela primeira vez. No meio da estrada, em pleno deserto, uma figura branca vestida de noiva. Eu pisquei, os olhos, achando que fosse uma ilusão provocada pelo cansaço. Mas quando olhei de novo, ela estava ali, parada, imóvel, olhando para o nada. Seu vestido branco reluzia sob a luz do farol, e o véu esvoaçava suavemente com o vento. Eu não sabia o que pensar. Era tarde, o deserto estava vazio, e uma mulher sozinha ali, no meio de lugar nenhum, parecia impossível. Reduzi a velocidade, hesitei, e então algo me empurrou a parar. A mulher não se movia, como se esperasse por algo ou alguém. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto a observava de perto. A pele pálida, o cabelo escuro caindo em ondas sobre os ombros, e o olhar vazio, perdido. Algo não estava certo. Eu deveria ter seguido em frente, mas a curiosidade foi mais forte. A porta do carro se abriu com um rangido, e antes mesmo de perceber o que estava fazendo, já estava fora, em direção a ela. A mulher não disse uma palavra. Ela estava apenas ali,
imóvel, como uma estátua de mármore, mas algo em sua postura parecia me chamar, como se ela soubesse que eu a observava. Me aproximei, hesitante. A areia estava quente sob os meus pés descalços e o vento parecia aumentar, como se a natureza estivesse tentando me alertar. Quando estava a poucos passos de distância, uma sensação de pressentimento tomou conta de mim. Algo estava muito errado, mas não conseguia entender o que. Quando falei, minha voz parecia abafada pela vastidão do deserto. "Você está bem?" A mulher não respondeu, mas seus olhos se moveram ligeiramente na minha direção. Ela não parecia humana. Era como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. Eu comecei a recuar, mas antes que pudesse dar o primeiro passo, ela deu um leve movimento, virando lentamente a cabeça para me encarar. Foi quando vi o olhar vazio. Seus olhos estavam mortos, sem vida, como se tivesse sido arrancado qualquer vestígio de emoção de seu ser. O terror me envolveu. Eu me afastei mais rapidamente, mas antes de virar de costas, vi algo que me paralisou. No lugar onde antes havia o rosto da mulher, agora não havia nada. Um espaço vazio, um buraco no centro de sua face. O véu que a cobria balançava, mas não havia movimento, não havia nada de humano nela. Ela estava mais próxima agora, a uma distância impossível de ser alcançada sem perceber. Eu mal tive tempo de reagir antes de sentir o frio gelado invadir meu corpo, como se estivesse sendo puxado para dentro da terra. Sem pensar, comecei a correr de volta para o carro. O deserto parecia mais escuro e opressor, como se a areia estivesse viva e me engolindo. Eu olhava para trás e a mulher estava atrás de mim. Não mais parada, mas se movendo com uma velocidade impossível, seus passos sem fazer som algum. O véu flutuava atrás dela, e seu vestido branco agora estava manchado de uma cor vermelha, como se tivesse sido ensopado em sangue. O pânico se instalou. Eu não conseguia respirar direito. Tudo ao meu redor parecia desmoronar enquanto eu corria, e a sensação de que ela estava cada vez mais perto me consumia. O carro estava a poucos metros de distância, mas a cada passo que eu dava em direção a ele, ela se aproximava mais. O vazio em sua face parecia me engolir. Eu consegui alcançar a porta do carro, mas, ao tentar abrir, as mãos tremiam tanto que quase não consegui girar a chave. O vento uivava ao meu redor, como um grito desesperado vindo das profundezas do deserto. Quando consegui finalmente abrir a porta e entrar, o motor demorou para ligar, a chave virando sem resposta, e foi então que eu a vi mais uma vez, refletida no retrovisor. Ela estava ali, bem atrás de mim, a poucos metros de distância, com os braços esticados, como se estivesse prestes a me pegar. Seus olhos vazios me encaravam com uma fúria silenciosa, sem nada que eu pudesse fazer. O medo tomou conta de mim. Eu só queria sair dali, mas o motor ainda não pegava. Eu olhei para frente, tentando lembrar do que havia aprendido para situações de emergência, mas era impossível pensar claramente. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, o motor deu partida. Eu acelerei com tudo que tinha, o carro deslizando pela areia, até que, em um instante de desespero, comecei a olhar para trás, para ver se ela estava me seguindo. E foi nesse momento que vi, no meio da estrada, em pleno deserto, uma figura vestida de noiva ainda estava lá. Ela ficou parada, imóvel novamente, observando. Eu podia ver os olhos dela, mesmo à distância, e havia algo em sua expressão. Um sorriso, talvez. E quando passei a toda velocidade, ouvi uma risada abafada, ecoando no vento. Quando finalmente cheguei à cidade, meu corpo estava em choque. O carro parou e eu mal consegui sair. Olhei em volta e tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Eu entrei no primeiro hotel que encontrei, sem coragem para ir embora, e a única coisa que consegui fazer foi olhar para o espelho. No meu reflexo, eu vi a marca da areia em meu rosto, mas também vi algo mais.
uma sombra branca atrás de mim, refletida no vidro como se a mulher estivesse ali, a noiva. Ela estava me observando ainda. Era uma noite fria e chuvosa, quando depois de um longo dia de trabalho, eu decidi pegar a estrada para voltar para casa. O relógio marcava quase 2 da manhã e a estrada estava vazia, sem sinal de outros carros. Só o som da chuva batendo no vidro e o ronco do motor preenchiam o silêncio da madrugada. Eu estava cansado, com os olhos pesados, mas a estrada parecia longa demais para eu simplesmente parar e dormir no carro. Olhei para os retrovisores, mas o que vi me fez gelar de imediato. Não havia ninguém atrás de mim, apenas o vazio. Continuei, dirigindo, tentando manter o foco, mas aos poucos comecei a perceber algo estranho, uma sensação. Algo me observando. Eu olhei rapidamente para o espelho retrovisor, mas nada. Só a estrada atrás de mim, escura e sem fim. A sensação, porém, não passava. De repente, senti um frio intenso tomar conta de mim, algo que não fazia sentido com o calor da noite. Olhei de novo para os retrovisores e foi quando vi. No banco de trás, uma figura estava lá, uma sombra. A princípio, pensei que era apenas o reflexo da chuva, mas a figura se movia. Não era um reflexo. Era alguém. Ou algo. Meu coração disparou e uma onda de pânico me tomou. Eu não me lembro de ter visto ninguém entrar no carro, nem ouvi a porta se abrindo. Olhei rapidamente para o banco de trás, mas estava vazio. O frio persistia. Sentia os pelos do meu pescoço se arrepiando, enquanto o pânico me dominava. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas quando olhei para o retrovisor novamente, ali estava a figura mais próxima. Uma silhueta sombria, indistinta, como se estivesse debruçada sobre o banco, observando cada movimento que eu fazia. Sem pensar, comecei a acelerar, sentindo a adrenalina correr pelas minhas veias. A estrada parecia interminável, e o som da chuva batendo no carro parecia mais alto a cada segundo. O frio só aumentava, como se o próprio carro estivesse sendo envolvido por uma presença gélida. A cada olhar para o espelho retrovisor, a figura estava mais próxima. Eu podia sentir os olhos dela, embora não conseguisse vê-los. Algo estava errado. Eu não sabia o que era, mas a sensação de ser observado, de estar sendo caçado, era insuportável. O carro balançou levemente e um grito baixo e abafado se fez ouvir. Foi como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido, mas não havia ninguém ao meu lado, apenas o banco de trás. A figura estava lá. Eu podia ver agora, mais claramente, que era uma figura humana. Um homem, alto, com um casaco escuro, o rosto oculto pela sombra, mas sua presença era palpável. Eu não consegui conter o pavor. Eu acelerei ainda mais, o som dos pneus cantando na chuva, o vento uivava contra o carro, mas a figura no banco de trás não se movia. Ela estava lá em silêncio e o ar parecia mais denso, mais pesado. Uma pressão insuportável me envolvia, como se o carro tivesse se tornado um túmulo. Eu não conseguia mais olhar para os retrovisores, mas sabia que ele estava ali. Eu podia sentir, cada vez mais perto. Quando olhei para o espelho lateral, vi a sombra refletida, como se ela estivesse em pé agora, e me encarando. Não havia rosto, só uma escuridão impenetrável. A estrada parecia nunca ter fim. Eu comecei a ouvir o som do próprio coração, batendo acelerado, e meus olhos começaram a lacrimejar devido ao medo. Não sabia mais o que fazer. Queria parar, mas o medo me paralisava. Olhei mais uma vez para o banco de trás e dessa vez vi o homem claramente. Ele estava sentado, imóvel, mas seus olhos estavam fixos em mim. Não eram olhos humanos. Eram como buracos negros, sem vida, sem alma, um vazio absoluto.
Eu não conseguia mais respirar. O medo estava me consumindo. Sem pensar, pisei no freio, parando o carro abruptamente. A chuva batia forte no vidro e a sensação de que algo estava prestes a acontecer me sufocava. Eu sabia que não poderia mais ignorar a presença atrás de mim. Olhei para o banco de trás, mas o homem não estava mais lá. O banco estava vazio novamente. Respirei aliviado, mas a sensação de que algo estava errado não passava. Eu não podia ficar ali. O medo era insuportável. E sem perceber, meus olhos começaram a se mover mais rapidamente pelo carro, verificando cada canto, cada sombra. Ele não estava mais lá, mas alguma coisa, alguma presença ainda permanecia. Foi então que a porta traseira do carro se abriu sozinha. Um rangido baixo e assustador. Eu congelei. Não havia ninguém ali, mas a porta estava aberta. O vento entrou, trazendo uma sensação gelada. Eu estava completamente paralisado. Olhei para o espelho retrovisor mais uma vez, e o homem estava lá. Mas agora ele estava atrás de mim, olhando diretamente para o meu rosto, com aquele vazio no olhar. Ele estava tão próximo que eu podia sentir sua respiração, mesmo sem ouvir o som. O terror me paralisou. Eu não conseguia mais mexer os dedos. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Eu estava preso no meu próprio carro, com aquele ser observando, esperando. O medo me impediu de olhar para ele novamente, mas sabia que ele estava ali. Senti a pressão de sua presença sobre mim, como se o próprio ar estivesse sendo drenado da minha vida. O vazio nos seus olhos era absoluto. Ele não era um ser humano. Era algo muito pior. Eu não consegui mais ficar ali. Puxei a chave da ignição, com um movimento desesperado, e saí do carro. A chuva caía forte, misturando-se com o suor frio que escorria pelo meu rosto. Corri o mais rápido que pude pela estrada, mas a sensação de que algo estava me seguindo não me deixava. Eu não olhei para trás. Eu sabia o que aconteceria se eu olhasse. Eu continuei correndo, sem direção, sem saber para onde estava indo. Só queria distância. Quando finalmente encontrei um abrigo, ainda tremendo de medo, olhei para trás, para a estrada vazia. O carro estava lá, parado, mas não havia sinal de vida. A porta traseira ainda estava aberta e o silêncio era absoluto. Eu sabia que o homem de preto ainda estava lá. Eu sabia, porque mesmo agora, com a distância que havia colocado entre nós, ainda sentia seu olhar fixo sobre mim. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.